Olá, meu irmão, olá, minha irmã. O Pode Evangelizar está no ar, o nosso podcast da Paróquia São Marcos. Queria aproveitar e pedir para vocês escreverem aqui no comentário o que estão achando do nosso podcast. Tem algum assunto que vocês gostariam de ver aqui? Deixe aqui que a gente vai ler com bastante carinho. E não é novidade para ninguém, o meu companheiro de bancada de todas as noites, Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo ótimo. Hoje é casa cheia, viu? Graças a Deus nós estamos cheios de convidados hoje. E para começar a apresentar a nossa bancada, estou aqui com o Padre Anderson, o padre da paróquia Santa Mônica, Fazenda Grande 1 e 2, Cajazeiras. Tudo bem, Padre Anderson? Tudo bom, Gislana? Tudo bom? Boa noite, Júnior. Boa noite, Mariane. Tudo bom com vocês? Que bom você que está nos acompanhando, rezando nesta noite, nessa quarta noite da nossa novena. Vim aqui rezar com este povo amado da paróquia São Marcos. Que bom estar aqui também nesse Pode Evangelizar. Deixa aí o seu comentário, viu? E a nossa segunda convidada é Mariane, uma jovem da paróquia. Mariane, seja muito bem-vinda. Obrigado, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. E por último, e não menos importante, nós estamos aqui hoje com o seminarista Pedro, que já está no seu estágio concluinte, não é isso? Na paróquia Santa Mônica, mas a origem dele é Nossa Senhora do Ó. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, minha caríssima, minha saudação a todos vocês aqui, ao Padre Anderson e a você que nos acompanha. Uma alegria fazer parte deste momento de evangelização e poder anunciar neste continente que é a internet que o nosso Redentor está vivo. Amém. Amém. Mariane, vou começar por você. Me conta um pouco pra gente a sua trajetória dentro da igreja, se você desde pequena já vivia dentro da igreja, ou se você foi mesmo adolescente, só no final da adolescência que começou a participar da igreja. Certo. Meu início se deu, acho que uma maioria das crianças, né? Meu pai e minha mãe me traziam para a igreja, eu vinha com eles. Eles sempre vieram e eu sempre vim com eles. Mas depois que eu cresci mais um pouquinho, eu meio que me afastei da igreja. Eu não vinha e eu ficava em casa mesmo. Meus pais continuaram a vir, mas eu me afastei um pouco. E aí, quando eu vim voltar, eu já estava adolescente já. Eu já tinha meus 15 anos. Foi aí que eu comecei a fazer a catequese e o crisma, né? Porque eu já me considerava já um adolescente, então eu fazia a catequese. Eu fiz a catequese e o crisma junto. E aí eu fiz o crisma, me crismei. Aí eu comecei a vir para a igreja mais, a me aproximar mais de Deus, eu sentia necessidade. Fiz o crisma, me formei fiz o crisma. Quando eu terminei, eu me engajei no crisma como um auxiliar, um ajudante das professoras do crisma. Das catequistas. Isso, das catequistas. Só que meio que eu não consegui me ingressar, né? Eu vi que não era muito meu estilo, meu jeito. Então eu me afastei um pouco da parte como comunidade da igreja, né? Eu só vinha às missas, frequentava as missas, mas não fazia parte como comunidade, não tinha mais nenhum grupo, nem pastoral. Foi quando eu comecei a andar mais com Gi, eu conheci Gi, ela me falou, ela e Esté estavam com a necessidade de começar um grupo jovem do zero, né? Foi aí que eu fiquei, será? Eu já fui para não foi muito bom, assim, não tinha uma experiência muito boa, será que vai ser essa? Eu comecei a me questionar e fez, bora, vai ser em um domingo, era domingo à tarde, né? O grupo Ari, era tarde, no domingo, e eu fiz, não sei se eu vou. Aí de bora, vai ser bom. Aí, para minha sorte, no primeiro encontro, Gi não pôde ir. Aí eu fiz, pronto, só conheço o Gi aqui, como é que eu vou? Não vou. Ela, não vá, vai ser legal. E foi aí eu fiz, eu preciso, eu tenho essa necessidade de me encontrar. E eu vim pro grupo Ari no primeiro, aí eu vim pro segundo, fui pro terceiro e tô até hoje. Tô até hoje, né? Eu acho que eu sou uma das mais velhas no grupo, não digo mais velha na idade, tá? Mas mais velha na experiência de estar com o grupo. Eu acho que eu continuo desde do primeiro encontro e eu acho que foi com os jovens, com eles ali que eu me encontrei ali. Eu vi que eles tinham o mesmo pensamento que eu e o Grupo Ari me fortaleceu na questão da fé, assim, de conseguir me encontrar na igreja como uma comunidade. Foi pelo Grupo Ari. Perfeito. Pronto. E a gente gostaria de saber, na sua trajetória,
na igreja? Bom, eu fui um jovem na igreja, como muitos. A minha origem, meus pais são católicos, minha mãe sobretudo. Então, muito cedo, minha mãe me ensinou a rezar o terço. E quando eu digo muito cedo, é muito cedo mesmo, com uns 3, 4 anos. Então, já estava ali com minha mãe me ensinando a rezar e indo à igreja, e a igreja desde o ventre da minha mãe. Depois fui seguindo o caminho comum, né? Fazendo primeira comunhão, depois, um tempo depois, crisma. E depois da crisma é que a minha vida se intensificou mais na questão do serviço, porque até então eu participava da paróquia, participava da vida da comunidade, mas mais ou menos como aquele que vem à missa e fica por ali só sentar no né? banco, um exemplo. De banco. Mas também por conta da minha idade. Participava assim quando tinha coroação de Nossa Senhora. Então eu entrava com a coroa de Nossa Senhora, ou alguma outra atividade assim do tipo, né? Que as crianças da catequese estavam ali inseridas. Mas quando eu fiz a crisma, foi que de fato começou o processo de estar inserido na vida da comunidade enquanto serviço. Por quê? Foi depois da crisma que eu comecei a cantar na igreja, que é uma história assim muito diversa, porque eu me envolvia com vários tipos de artes, né? Dança, teatro, mas nunca me vi cantando na igreja. Até porque pode não parecer, mas eu sou um pouco tímido. Fazia artes, as artes me ajudaram a ir quebrando um pouco essa timidez, mas nunca me vi cantando. Essa proposta surgiu com uma gincana da juventude, o padre pediu para que a gente animasse lá, que eu animasse. Eu fui para o Ministério de Música, ensaiar com eles no sentido de ouvi-los para, na hora ali da gincana, eu começar a motivar ali, né, do modo que eu sabia. Fui no primeiro encontro e depois eu fiquei por 9 anos no Ministério de Música. E ali foi quando eu comecei a servir, a cantar a missa. Foi quando, de fato, eu fiz uma experiência com Deus de profundidade, sobretudo com a música. A música trouxe para mim uma perspectiva de oração que até então eu não conhecia. Esse contato com Deus por meio das melodias, essa forma de expressar sentimentos que muitas vezes a gente não consegue verbalizar isso, soar com um acorde, soar com um canto. Então aí foi que o meu coração se abrasou mais nesse sentido de servir, de me dedicar, tanto que eu conseguia conciliar o meu trabalho com o serviço da missa. Todo domingo nós servíamos na missa à noite. Só que para preparar a missa não era só no domingo, né? Então era o sábado. O sábado era todo de ensaio assim, às vezes cansativo e tal. E foi aí que eu fiquei inserido na vida da comunidade e depois a minha caminhada, a minha trajetória toma um outro rumo. E a partir dessa deixa de muitos jovens, assim como foi Pedro, como foi Mariane, que vivem também no banco da igreja, eu gostaria de saber do Padre Anderson, para ele dizer um conselho para a gente, nós como lideranças de jovens, como lidar com esses jovens para que a gente possa trazer eles, engajar nos nossos grupos e atividades pastorais. Acho que a primeira coisa que a gente precisa levar qualquer jovem, mas não só qualquer jovem, mas qualquer pessoa na igreja, é fazer uma experiência com o Senhor. Né? Como Mariane, né, foi convidada por você já, né, vamos dizer assim, há século atrás, né, a participar do grupo, e lá ela ficou. Esse convite. Precisamos chamar e levar o jovem a fazer um encontro sempre com o Senhor. Quando vocês estavam aqui contando a história de vocês, eu me via muito, na minha história não tive uma vivência muito católica, cristã dentro de casa, mas ali é pouco que aprendi com minha avó, né, na dinâmica dela religiosa, me levou a fazer um encontro pessoal com Cristo, e por isso fiz a opção de segui-lo. Assim como vários apóstolos que a gente tem, São Marcos, um deles fez a experiência com o Senhor. Então, o desafio hoje em dia, né, para nós padres, para jovens, para a liderança, e mesmo que é um desafio, mas também uma graça que a gente pode realizar, é fazer o jovem, qualquer outra pessoa, fazer uma experiência concreta com o Senhor. É essa experiência que vai mudar a vida dele e fazer querer também seguir o Senhor, a partir de nós. Pronto. E agora eu pergunto, tanto para Pedro como Mariane, vocês como jovens da igreja, é possível ser santo e ser da igreja? E ser jovem? Primeiras damas. Obrigada.
Olha, eu já ouvi muito, escuto. Você vai pra igreja, você só vive na igreja agora. Você não pode mais sair aos sábados que você tem encontro do grupo. Domingo você tem reunião de PASCOM. Não tem mais vida. A igreja tá tomando tudo. Eu escuto isso de alguns amigos que é virar feira. Mas eu falo que sim, que há a possibilidade de você ser jovem e continuar no caminho da igreja. A partir do momento que seu olhar está voltado para aquele que morreu por nós, que sacrificou para salvar a gente, você consegue sim ter uma vida cristã, basta você crer. E jovem pode sim estar na igreja, você mudar o pensamento das pessoas, você celebrar uma missa mais alegre, ser jovem que evangeliza para jovens, né? Acho que essa é a palavra, a gente tem que chamar os jovens e mostrar para eles que sim, que dá para ser jovem dentro da igreja. Eu acredito que muitos, quando se fala dessa questão do ser jovem e estar na igreja, né, sempre vem com aquelas questões, né? Mas é muito chato estar na igreja. Eu vou abrir mão de muita coisa. Só que na vida, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai fazer renúncia. Sendo ou não da igreja. Qualquer caminho vai ter. Qualquer renúncia. Caminho. Você não tem como viver e abraçar a tudo, né? E aquilo que o Papa Bento XVI fala para os jovens em uma das jornadas mundiais da juventude que ele esteve à frente jovens, não tenham medo de Cristo, porque ele não nos tira nada, mas ele nos dá a vida. Então isso eu acho que é bastante importante para nós enquanto jovens. É possível ser jovem e ser santo, sim. É aquela temática dos jovens de calça jeans. Ser de Cristo não significa ser uma pessoa triste. Eu acho que associam muito a isso, né? O Papa Francisco tem batido nessa tecla de ser feliz, né? Da alegria. Então, ser de Cristo é justamente ser alegre. É ser sinal onde quer que esteja. Eu ainda me considero um pouco jovem, apesar da Quer falar minha sua idade? Então, né? Eu sou um jovem... Sigilo. Eu posso dizer, não tenho problema com isso não, estou só zoando. Eu sou um jovem de 31 anos e bem vividos, graças a Deus, na igreja. E não me arrependo assim de nada das minhas escolhas com relação a Cristo. Porque Cristo me apresentou uma alegria que não acaba no final de uma festa. Cristo me apresentou uma alegria que não depende de uma bebida ou de qualquer outra realidade que venha tirar a minha consciência. Ou melhor, a felicidade verdadeira não é aquela que tira você da sua consciência, que tira a sua identidade enquanto pessoa, né? Então, ser jovem, eu posso ser feliz, eu sou feliz, estando, seja no ônibus, seja no shopping, eu gosto muito de passear no shopping, seja na academia, ou até mesmo no CrossFit. Eu sou sinal de Cristo ali, eu sou jovem, eu sou feliz, porque encontrei não apenas alguém, simplesmente uma pessoa, mas aquele que é a felicidade. A felicidade verdadeira, a felicidade que não acaba. Padre, trazendo ainda para esse tema de juventude, o senhor que é uma referência, a gente viu aqui que são dois jovens de diferentes espiritualidades. A gente queria saber qual o maior desafio de trabalhar com esses jovens dentro da igreja, para abranger todas essas espiritualidades. Acho que, na verdade, a gente não tem um problema de trabalhar com espiritualidade. Às vezes o problema é entender que cada jovem precisa ser visto no seu lugar, né? Levá-los, como eu dizia antes, levar a experiência. Porque nem todo jovem vai se encantar, por exemplo, né? Nós temos diversos grupos na igreja, mas nem todo jovem vai querer ser da renovação carismática, nem todo grupo vai querer ser do apostolado da oração, nem todo jovem vai querer cantar, nem todo jovem vai querer participar da PASCOM. Mas o trabalho crucial é tentar juntar essa galera, né? Porque jovem a gente tem dentro da igreja. Às vezes o que a gente precisa é fazê-lo encontrar o seu lugar dentro da igreja. Que ele não é só um jovem de vir à missa e participar do banco. Ajuda ele a se achar. Mas ajuda ele a se encontrar, né? E se encontrar na espiritualidade, né? Como a gente tem diversas espiritualidades da vida da igreja, a partir do encontro pessoal com Cristo, né? A gente pode tomar como vocação, como dom, como graça, que cada um
tem o seu lugar na igreja, que pode trabalhar tranquilamente. Acho que o desafio crucial é nós, já estamos dentro da igreja, abrir a mentalidade de que o jovem que nós vamos conquistar não é para minha pastoral, para o meu grupo, mas é para Cristo. Ele vai se encontrar com o Senhor a partir do encontro, vamos dizer assim, da dinâmica própria da vida da comunidade. Sim, perfeito. Trazendo agora para o tema da nossa novena, eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu gostaria da palavra dos senhores e da senhorita aqui do meu lado sobre esse tema, por favor. Padre? O que o senhor achou do tema escolhido pelo nosso pároco? Acho que, para mim, foi fantástico. Primeiro, porque nós estamos no período pascal, né? A providência de Deus. Porque a ressurreição é esta graça que o Senhor nos oferece de renovar a confiança, a esperança. Os discípulos, na Sagrada Escritura vai narrando que os discípulos, após a morte de Jesus, se entristecem. Às vezes quiseram voltar para a vida que eram antes, que tinham antes, quiseram voltar para casa. E a experiência com o ressuscitado animaram o coração e fizeram voltar para o seio da comunidade. Foi até que eu disse na homilia. A presença do ressuscitado nos une. Enquanto a dificuldade pode nos separar, cada um quer viver, às vezes, a sua realidade, mas a presença do ressuscitado, ele nos une em torno, né, desta presença que é Cristo que caminha conosco. Então, quando a gente diz, olha, eu sei que meu Redentor vive, é dizer, diante de tudo isso, diante das tribulações que a gente tem vivido nesses últimos dias, da dificuldade, é dizer, diante de tudo isso, diante de qualquer dificuldade, aquele que creio, aquele que eu sigo, está vivo. E isso me dá a certeza de que tudo nessa vida passa. É Ele que permanece. Amém. O que é que eu vou falar agora depois do padre? Tem tanta coisa pra falar. Ela foi boa. Como é que fala agora? Essa foi boa. Né? Se safou. A gente viveu um momento agora, né? A gente viu o sofrimento, a gente viu a ressurreição, e poder crer e falar em alto som, né, que o meu Redentor está vivo, é afirmar aquilo que a gente já sabe e acredita, e sempre tem que continuar acreditando e ter fé que o nosso Redentor está vivo e ele vive dentro de nós a cada momento. Acham que é uma palavra extremamente atual essa. Esse anúncio, né, de que o nosso Redentor está vivo. Porque pensemos juntos. Há 2000 anos atrás, quando os discípulos passaram por esse período de trevas ali, da morte do Senhor e tal, e aí os evangelhos vão nos narrando, né, como a presença do ressuscitado, a partir da dinâmica de cada evangelista, vai trazendo, vai devolvendo a esperança. Claro que essa fala é do livro de Jó, né? Isso muito tempo antes, né? Jó já falava, já professava a fé de que o Redentor está vivo. Mas esse anúncio do que o nosso Redentor está vivo, ele deve ser atualizado hoje. Porque o Redentor, Jesus Cristo, ele rompe com a sua ressurreição, com este acontecimento da ressurreição. Ele rompe com as trevas do pecado, da morte, e também com a desilusão que ali permeava o coração dos discípulos. E vejam se hoje é diferente isso. Quantos dos nossos irmãos, nosso mundo hoje, vivem em diversas trevas, seja a treva da depressão, seja a treva da ansiedade, do desemprego, da violência. Então todas essas ocasiões são ocasiões de treva, e que precisa deste anúncio de que o Redentor, de que Ele, o Senhor Jesus, o vencedor invicto da morte e do pecado, vive. E vive por quê? E para quê? Ele vive porque nos amou, e Ele venceu a morte justamente para nos livrar dessas trevas, seja qualquer treva que nós estejamos vivenciando. Ele vive e vence. Então, o nosso mundo ainda precisa, porque tem pessoas que precisam ouvir, o nosso Redentor vive e venceu a morte e o pecado. Seja lá qualquer treva que eu esteja vivendo, que vocês estejam vivendo, vocês que nos acompanham, o nosso Redentor vive, venceu e vencerá. Amém.
Chegou agora o momento mais esperado dessa noite, o nosso Pode Rugir. Você aí de casa, escreva pra gente aí qual é o seu momento Pode Rugir de hoje. E eu quero perguntar pra vocês, por que dessa escolha de Pode Rugir? Será que vocês imaginam? Mariane não vale. Acho que é a partir do próprio evangelista, né? Não é, eu acho que o leão ali. Leão ficou forte, fácil. feroz. Quem tá acompanhando já tá sabendo do nosso Pode Rugir. Aí eu gostaria de perguntar pra vocês, qual o momento Pode Rugir que a gente pode dizer dessa quarta noite do nosso novenário? Pra mim, assim, eu vou puxar mais pro meu lado, assim, a juventude, né? Eu vi a igreja florida de jovens quando eu cheguei, participando da missa. Eu acho que a juventude toda veio, os grupos da própria São Marcos, isso, participando, foi bem legal. E pra mim, assim, o momento Pode Rugir foi entregar o presente a Padre Anderson. Que alegria. Foi meu Pode Rugir. Pergunta a ele se ele vai dividir com a gente depois. Não. O presente já foi embalado, levado pra casa já. Senhor, aqui a divisão, padre. Essa divisão pode. Não. E pros senhores? Acho que pra mim, participar, sobretudo, da novena de São Marcos e ver o quanto cada ano a gente vai experimentando da graça de Deus. Acho que vinha esta quarta noite, para mim já é esse tudo, esse momento de rugir de fato, né? De ver as comportas do céu que se abrem pela intercessão de São Marcos em nossas vidas, sobretudo. Para mim, o momento Pode Rugir se caracteriza justamente com algo que vocês partilharam também. É ver a juventude diante do altar do nosso Redentor que está vivo, que vive, e ali diante deste altar oferecer a sua vida, consagrar a sua vida, depositar a sua esperança no Senhor, no Cristo ressuscitado, que passou pela cruz e venceu a morte. Infelizmente, o nosso podcast de hoje está acabando. Foi um prazer estar com vocês. A nossa troca, eu acho que foi maravilhosa e enriquecedora. Ter aqui presente o seminarista, o padre, Mariane. Espero que possamos chamar vocês também para novos episódios do nosso podcast, tá certo? Eu agradeço a presença de vocês. E esse foi o nosso Pode Evangelizar.